tá? E aí, o momento que o senhor quiser começar, tá? Pode ficar à vontade, que os demais vão entrando aí aos poucos. Então, o show é seu, meu querido Ricardo. E qualquer coisa, estarei por aqui, beleza? Beleza, obrigado, gente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre acústica, né? Eu passei um material com as questões desse conteúdo para vocês e vou fazer aqui, né, a parte teórica desse conteúdo de acústica, né? Não tinha na apostila, mas é um conteúdo que eu acho que é importante e relevante meio que para a prova. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Bom, olha só. Começando essa parte de acústica, eu vou falar algumas coisas sobre onda sonora, né? Que no caso é a base da acústica, sobre ondas sonoras, né? O som. Primeiro, né, é uma onda mecânica que necessita de um meio material para se propagar, né? Tem que ter matéria para existir a onda mecânica, né? Então, o som é uma onda mecânica. Ela é uma onda de pressão, são regiões de pressão mais elevada e pressão mais baixa, né? Uma região de alta pressão e baixa pressão, no caso, uma perturbação com relação à pressão que se propaga, né? Isso seria onda sonora. Ela é uma onda longitudinal, né? Daquela classificação de ondas, né? Que a gente tinha onda transversal e longitudinal, né? O som é uma onda longitudinal em que a oscilação está na mesma direção da propagação, beleza? E aí, né? Um exemplozinho aqui, né? Para mostrar como se fosse a ideia da propagação do som, né? Tem um alto-falante, né? Como se fosse um alto-falantezinho, ele tem uma membrana que vibra, né? Que oscila, e aí essa oscilação produz meio que regiões de alta pressão e baixa pressão, e as partículas ficam mais próximas ou mais afastadas, beleza? E no caso, né? Você tem uma região de compressão nessa partezinha, né? E uma região de rarefação, né? Que seria a pressão mais baixa, onde as partículas ficam mais afastadas, beleza? E aí meio que o som produzido meio que pela vibração do cone aí, da membrana, produz as ondas sonoras que se propagam aí, beleza? Bom, quando você tem análise das ondas que podem ser produzidas, elas podem ser de diversas frequências. Eu coloquei aqui um eixo de frequência, onde nesse intervalo de 20 Hz até 20.000 Hz, seria o que a gente fala que é o som audível, que seria que os seres humanos têm a capacidade de escutar, beleza? Significa que se você tiver uma frequência, né, de uma onda sonora com uma frequência abaixo de 20, a gente tem um som que não seria audível para os seres humanos. No caso, seria um infrassom, né? Um som com a frequência abaixo de 20 Hz, beleza? E se você tiver uma onda sonora com uma frequência acima de 20.000 Hz, também não é audível para os seres humanos, né? A gente fala que seria o ultrassom, né? Do aparelho que é usado lá para ultrassonografia, beleza? O ultrassom, né? Seria ondas sonoras com frequências muito elevadas que, no caso, o nosso sistema auditivo não tem capacidade de perceber, beleza? Então, seria o infrassom abaixo de 20, ultrassom acima de 20.000 Hz, certo? Bom, a velocidade de propagação do som, normalmente a gente fala do som se propagando no ar, e normalmente tem um valor de 340 metros por segundo, né? Mas o som não se propaga só no ar, né? Se propaga em meio material qualquer, beleza? Pode ser no estado gasoso, que nem, né, é o ar, pode ser no estado líquido, pode ser no estado sólido, onde a velocidade de propagação da onda sonora é afetada pelo meio, né? No caso, as características do meio, onde a densidade do meio tem uma relação direta com a velocidade. Normalmente, quando você aumenta a densidade do meio, né, você faz a velocidade do som aumentar, né? Tem uma relação direta. Aumenta a densidade, aumenta a velocidade de propagação. Quanto mais denso for o meio, a tendência é o som se propagar mais rápido, beleza? Então, quando a gente analisa os estados, né, o estado sólido, que normalmente é mais denso,
tem uma velocidade de propagação maior que no estado líquido, que tem uma velocidade maior do que no estado gasoso. Normalmente, quando aumenta a densidade, aumenta a velocidade de propagação, certo? Bom, altura do som ou tom, beleza? A gente pode falar assim, o som está alto. Fisicamente, isso significa uma relação com a frequência do som, não com a intensidade, né? A altura do som é definida pela frequência do som, beleza? Então, fisicamente, quando você fala o som está alto, significa que o som está com uma alta frequência, beleza? No nosso cotidiano, a gente pode usar, né, o termo de alto, né, para intensidade que você gera meio que um entendimento. Quando você reclama de um som está alto, você estaria reclamando da intensidade do som, do volume do som. Mas, fisicamente, a altura está relacionada à frequência, beleza? E aí, se você tiver um som, ele pode ser um som mais grave ou um som agudo, beleza? O som grave corresponde a uma frequência baixa e o som agudo a uma frequência alta. Então, se você falar o som está alto, significa que o som está agudo, né? Seria fisicamente falar que o som está agudo. Né? Um som baixo seria um som grave, beleza? Um som baixo seria um som grave, que seria baixa frequência, certo? Bom, seguindo, a gente tem o que a gente chama de intervalo acústico, né? ou intervalo sonoro. Seria uma comparação da frequência de dois sons, né? Você tem um som 1 com a frequência F1 e tem um som 2 com a frequência F2, e você pode encontrar um intervalo, né, desses sons, né, um intervalo sonoro, que seria a razão das frequências, né? Você vai pegar o maior sobre o menor, né? A frequência 2 maior do que a frequência 1. E aí você divide e você encontra esse intervalo acústico, beleza? E aí você tem esses termos, né, para se referir qual que é a razão das frequências. Se for na razão de 1 para 1, né, você fala que seria como se fosse a mesma frequência, né, se a razão está de 1 para 1, você fala que seria uníssono, beleza? É como se fosse o mesmo som, certo? Se tiver na proporção 2 para 1, né, se a frequência 2 for o dobro da frequência 1, a gente fala que seria uma oitava, beleza? Então, você fala assim, você tem um som, né, e você pode ter um som uma oitava acima, que significa você ter o dobro da frequência, beleza? E aí tem os outros, né, quinta, quarta, terça maior, tom menor, semitom, esses outros que tem essa proporção, né, dessa razão, mas o principal seria uníssono e oitava, né, que são os que mais costumam aparecer. Se aparecer um desses outros, né, ele daria essa proporção dessa razão. Terça maior, então está na proporção de 5 para 4, né, 5 quartos. Ou se ele falar um outro, ele daria meio que qual seria a proporção. Né, os mais importantes aí seriam uníssono e oitava, beleza? 1 para 1 ou 2 para 1, né? São os que costumam mais aparecer, beleza? Bom, falando sobre a reflexão das ondas sonoras, né? A gente comentou já com relação à reflexão, né? A gente tem algumas possibilidades, né? Primeiro, a gente tem o que a gente fala que seria o reforço. Quando o obstáculo está próximo e a gente escuta o som que ele é refletido, basicamente no mesmo instante com o som que vem direto, beleza? Por exemplo, você está num ambiente que é um espaço relativamente pequeno, e aí você produz um som, né? Você fala, grita, fala alguma coisa. Você tem um som que vai direto e vai até o seu ouvido, né? Você produz, né, como se fosse na sua boca, e o som sai como se fosse da sua boca e chega até o seu ouvido. É um som que vem direto, beleza? Mas você tem um som também que vai, se propaga, bate, por exemplo, na parede do ambiente onde você se encontra, reflete e volta. Só que a velocidade de propagação do som é uma velocidade alta, né? 340 metros por segundo. Então, o som que vem direto ou o som que é refletido e volta, eles chegam basicamente juntos, porque se for um ambiente pequeno, o tempo para o som ir e voltar é um tempo muito pequeno,
Isso faz com que os sons eles chegam basicamente juntos, o que vem direto e o que vem por reflexão. Quando isso acontece, a gente fala que seria um reforço, beleza? Se você tem um ambiente pequeno, né, e você produz um som nesse ambiente pequeno, você tende a reforçar, né, aumentar a intensidade meio que do som devido às reflexões que acontecem no ambiente, beleza? Porém, se você tiver num ambiente um pouco maior, beleza? Você pode ter um aumento no tempo para a onda ir refletir e voltar, e isso pode fazer com que você tenha um som chegando com atraso, beleza? E aí, você tem que o som que chega, que vem direto, e o som que vem por reflexão, eles chegam meio atrás, você começa a perceber esse atraso. E aí, nessa situação, a gente fala que seria reverberação, né? Normalmente, a gente fala que o reforço seria um efeito bom, a reverberação seria um efeito ruim. Como o reforço, os sons eles chegam basicamente juntos, você tem um aumento na intensidade. A reverberação seria os sons chegarem com atraso um pouco maior, e aí você ter uma dificuldade para distinguir os sons, porque eles estão chegando meio que com atraso. Normalmente, quando eu falo de reverberação, eu meio que dou um exemplo, como se fosse de cantores dupla sertaneja, onde você tem a primeira voz e a segunda voz. O objetivo da segunda voz, na dupla, né, que canta, né, a segunda voz ela tem que reforçar, né, produzir um reforço, né, no som da primeira voz, beleza? E aí, no caso, a segunda voz canta com um pouquinho de atraso, certo? Para reforçar o som da primeira voz. Mas, se, por exemplo, o cantor da segunda voz cantar muito atrasado, né, o que ele vai acabar fazendo? Ele vai produzir uma reverberação, beleza? Ele estaria cantando com atraso, né? E aí isso atrapalha o som, não ajuda, beleza? Então a segunda voz ela tem que reforçar o som, então ela tem que cantar quase junto, mas com um pouquinho de atraso. A reverberação é quando atrasa demais, beleza? E a gente tem a outra possibilidade que costuma aparecer mais, que é com relação ao eco, beleza? O eco é quando você já tem objetos ou superfícies muito distantes, e aí o som demora muito tempo para ir e voltar. No caso, quando o som volta, você já percebe com nitidez que é o som como se fosse voltando, beleza? E aí, o intervalo de tempo entre a chegada dos dois sons, né, ultrapassa o tempo de discriminação, que seria de 0,1 segundos na nossa audição. É quando a gente consegue distinguir o som que estaria voltando, beleza? E aí seria o que a gente fala do eco, certo? É quando você tem uma distinção nítida do som que chega atrasado, certo? É aquele exemplo clássico, quando você vai numa caverna e grita eco, e daí você escuta meio que os sons retornando, beleza? E aí seria como se fosse o eco. É ir e voltar, e o tempo para ir e voltar sendo maior do que 0,1 segundo. Se a gente considerar a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, em 0,1 segundo, isso daria uma distância de 34 metros. Como é ida e volta, né, então a distância normalmente mínima para acontecer o eco seria em torno de 17 metros, né? 2 vezes 17, né? Ida e volta, daria os 34 metros. Então, você tem que estar em ambientes bem grandes, onde, como se fosse a parede onde vai ocorrer a reflexão do som, esteja a uma distância igual ou superior a 17 metros. Então, por isso que isso acontece, né? O eco acontece em cavernas, canyons, onde as paredes estão muito distantes, e aí você tem que o som refletido demora um tempo superior a esses 0,1 segundos. Beleza? Nas questões, quando fala de eco, a gente lembrar sempre que é ida e volta, né? O som ele sempre vai e volta, né, para o eco. Então, é a distância de ida e volta. Às vezes, ele pede a distância da fonte até o ponto onde ocorreu a reflexão. E aí, ele dá o tempo, né, que demora para o som retornar. E aí, você tem que lembrar sempre que é ida e volta, né? Questões de eco é sempre lembrar que é ida e volta. Beleza? Eu vou abrir aqui um outro arquivo para a gente continuar. Deixa eu só abrir aqui agora o outro.
Pronto. Continuando. Eu vou falar de algumas outras características que a gente tem que saber sobre ondas sonoras. Beleza? Sua intensidade, a intensidade de uma onda sonora. Ou volume, né? Quando a gente fala, você tem uma caixa de som que está emitindo um som com um volume elevado, né? Uma alta intensidade. Beleza? A intensidade da onda sonora. Quando você tem um meio não dissipativo, né? As ondas vão se propagando, mas considerando que a intensidade não se dissipa, a gente tem algumas possibilidades, que seria o som, uma onda, né? Primeiro generalizando, né? Para uma onda que pode ser unidimensional, e aí você tem que, para um meio não dissipativo, a intensidade é a mesma em todos os pontos, então é como se você tivesse uma onda que vai se propagando sem perdas, né? Então, meio não dissipativo, beleza? Quando você tem uma onda que é bidimensional, você está avaliando como se fosse uma superfície. E aí a intensidade dessa onda ela vai diminuindo à medida que a onda vai se propagando. Beleza? Ela vai se distribuindo, na verdade. Então, seria a situação quando você pega uma pedra e joga na superfície da água. E aí você produz ondulações na superfície, uma onda bidimensional. Beleza? E aí você pode visualizar que as ondulações, à medida que a onda vai se propagando, né, a intensidade, que estaria relacionada à amplitude da onda, ela vai diminuindo à medida que a onda vai se propagando. Beleza? E essa diminuição está relacionada que a onda vai se distribuindo no perímetro, como se fosse da circunferência onde a onda está se propagando. Então, se a gente quisesse encontrar a intensidade de uma onda bidimensional em um certo ponto, a gente teria que fazer a potência, certo? Que seria a relação de energia por tempo, dividido por onde, né, onde essa potência está distribuída, que no caso seria o perímetro da circunferência, que seria no caso de 2πr, beleza? Isso seria a intensidade de uma onda bidimensional. Porém, né, o foco aqui vai ser a onda sonora, né? E a onda sonora, o som, é uma onda tridimensional, beleza? Aqui no caso de uma onda bidimensional, a intensidade seria em watt por metro. Já na onda tridimensional, que é, no caso, o exemplo, as ondas sonoras, a gente tem que a intensidade decai com a área do espalhamento da onda. Beleza? Então, a gente tem que pensar numa situação tridimensional, que a onda ela vai se propagando, né? E ela vai se propagando como se fosse uma esfera. Beleza? Ela vai seguindo em todas as direções. Beleza? Então, ela vai se distribuindo numa região que seria como se fosse uma esfera. No caso, essa potência da onda sonora vai ser distribuída numa área que seria a área da esfera. E aí, se a gente fosse calcular a intensidade dessa onda sonora em uma certa posição, a gente pegaria a potência da fonte, né? Por exemplo, a potência desse alto-falantezinho que está bem aí no centro, e dividiria pela área por onde essa potência se distribuiu, que no caso seria um ponto a uma distância r da fonte. E aí a área, né, seria a área da esfera, da superfície da esfera, que seria 4πr². Beleza? Então, a potência da onda sonora se distribui numa região, à medida que ela vai se propagando, né? Quanto mais afastado você tiver, maior seria a região em que a potência estaria distribuída, beleza? Então, menor seria a intensidade. Então, a intensidade, aqui no caso, é watt, que é a potência, né, por metro quadrado. Beleza? Watt por metro quadrado. Essa seria a intensidade de uma onda sonora, né, que seria dado em watt por metro quadrado. Beleza? Bom, aí a gente tem o que a gente chama de nível sonoro, né? Intensidade sonora e nível sonoro. O que seria um nível sonoro? É para quando a gente está avaliando o que os seres humanos são capazes de escutar. A gente tem um sistema auditivo, beleza? Só que a gente consegue captar certas intensidades de onda sonora, beleza? O nível sonoro está relacionado com a audição humana, beleza? Aí a gente tem, né, uma qualidade fisiológica do som que permite o sistema auditivo humano distinguir um som forte de um som fraco, de um som intenso de um som menos intenso. Isso seria o nível sonoro, que seria dado por essa relação.
né, o nível sonoro N é igual a 10 log de I sobre I0. I é a intensidade. E esse I0, né, no caso, seria uma intensidade diferente, beleza? Onde essa intensidade de referência é a mínima intensidade audível dos seres humanos, beleza? Que seria, no caso, 10 vezes 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. O que significa? Essa é a mínima intensidade sonora que os seres humanos conseguem escutar. Se tiver uma intensidade inferior a esse valor, os seres humanos não escutam, né? Esse é o mínimo de intensidade audível, beleza? A gente usa esse mínimo de intensidade audível na equação de nível sonoro, beleza? 10, né, seria a função logaritmo de I sobre I0, beleza? Opa. Aí a gente tem que o nível sonoro é dado em decibéis, né, no caso calculado por essa equação, né, e aqui tem alguns exemplos de nível sonoro, aqui respiração normal entre 10 e 30 decibéis, um mosquito zumbido 40 decibéis, uma conversa normal a 1 metro de distância 60 decibéis, metrô 100 decibéis, um show de rock, sirene, trio elétrico, limiar da dor 120 decibéis, uma decolagem de jato na proximidade seria 150 decibéis. Esses 120 decibéis é uma intensidade tão elevada que isso já causa dor. Seria um som muito intenso que isso já começa a produzir dor no nosso sistema auditivo. Beleza? É o que a gente chama do limiar da dor. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui de aplicação como se eu desse a equação para a gente entender melhor. Se, por exemplo, a intensidade sonora em um determinado ponto de um ambiente foi igual ao mínimo de intensidade audível, né? For I igual a I0. Né? Se I for igual a I0, essa razão I sobre I0 vai ser igual a 1. E se você substituir na equação do nível sonoro, 10 log, né, da razão, né, seria 10 log de 1, e no caso, log de 1 é igual a 0, beleza? Então, no caso, o nível sonoro seria igual a 0. O que isso significa? Que quando o nível sonoro é igual a 0, a gente está ali no limiar, né, dos seres humanos escutarem. Quer dizer que o nível sonoro é igual a 0, pode ter ondas sonoras, porém os seres humanos não estariam escutando, beleza? Aí seria o nível sonoro igual a 0 decibéis. Então, pode ter um ambiente que tenha som, tenha ondas sonoras. Porém, se for um nível sonoro igual a 0, significa que os seres humanos não têm a capacidade de escutar esse som que está nesse nível, beleza? Seria o nível sonoro igual a 0 decibel. Outro exemplo, né? Que seria um som aqui não audível no caso. Um outro exemplo, o zumbido aqui é do mosquito, que aqui nesse quadrozinho está 40 decibéis. Bom, se a gente pegar a equação do nível sonoro, 10 log de I sobre 0, se eu substituir aqui no lugar do nível 40, ficaria 40 igual a 10 log de I sobre 10 a menos 12, que é o I0, que é o mínimo de intensidade audível. Né? A gente pode simplificar aqui esses zerinhos da equação. Ficaria 4 igual a log de I sobre 10 a menos 12. Né? E aqui aplicando a função, né, aqui a definição do logaritmo, né, que seria no caso aqui, quando não tem escrito nada, é o logaritmo na base 10, aplicando a definição de logaritmo, né, 10 elevado a 4 aqui no caso, é igual ao que está aqui, né, I sobre 10 a menos 12. Beleza? Então ficaria I sobre 10 a menos 12 igual a 10 a quarta, né, aplicando a relação do logaritmo. E aí, 10 a menos 12 passa multiplicando, ficaria que a intensidade sonora igual a 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Então, isso significa que quando o nível sonoro é 40 decibéis, a intensidade sonora do ambiente é 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Então, uma das situações pode ser, ele fornece a intensidade e ele pede o nível, ou ele pode fornecer o nível e pedir a intensidade sonora do ambiente. Beleza? Então, normalmente as questões se tratam desse jeito. Ou ele dá a intensidade do ambiente e pede o nível, ou ele dá o nível e pede a intensidade. Né? Que seriam esses exemplos que eu resolvi. Bom, uma outra coisa com relação às ondas sonoras é o timbre.
beleza? O que seria o timbre? Você pode ter sons que apresentem a mesma frequência, porém timbres distintos, certo? E o timbre distinto nos dá a capacidade de distinguir sons produzidos, por exemplo, por instrumentos musicais diferentes. Quando você fala uma nota musical, a nota corresponde a uma determinada frequência, beleza? E aí você tem dois instrumentos que podem estar produzindo a mesma nota, né? Por exemplo, um violão emitindo a nota Lá, e aí você tem um piano emitindo a nota Lá. Mas quando você escuta, você consegue distinguir, isso é um som de um piano e de um violão, beleza? Você consegue distinguir. E essa distinção é devida ao timbre. É fácil de entender por uma representação que a gente tem aqui, ó. Aqui seriam a representação das ondas sonoras para diferentes instrumentos aqui. Tem um diapasão, uma flauta, violino, né, a voz e como se fosse uma clarineta. A gente tem aqui, ó, que os sons, eles são como se fossem sons periódicos que se repetem com o tempo, beleza? E se você comparar esses casos aqui, basicamente eles têm mesma frequência, eles demoram basicamente o mesmo tempo para se repetir, beleza? Tem o mesmo período, consequentemente tem a mesma frequência. Então são sons que têm mesma frequência, logo eles estão emitindo a mesma nota musical, beleza? Porém, apresentam timbres diferentes, que são essas pequenas irregularidades que distinguem, por exemplo, um som do outro, certo? Eles se repetem depois do mesmo intervalo de tempo, as oscilações, né, das ondas sonoras. Porém, no caso, essas pequenas irregularidades geram como se fossem timbres diferentes e, no caso, o nosso sistema auditivo tem a capacidade de distinguir esses timbres diferentes. São ondas de mesma frequência, porém com timbres diferentes. Para saber, lembrar com relação ao timbre, é só pensar. Cada pessoa tem um timbre diferente, cada instrumento musical teria um timbre diferente, podendo emitir como se fosse a mesma frequência. Beleza? Bom, eu vou seguir aqui, abrir um outro arquivo aqui para continuar. Pronto. Para continuar aqui, eu vou falar sobre algo que é um fenômeno ondulatório. Não é só especificamente para... Não é especificamente só para ondas sonoras, é para qualquer tipo de onda, beleza? É um fenômeno ondulatório, que a gente chama de efeito Doppler. Ele não é só para ondas sonoras, certo? É para qualquer onda. E, no caso, a gente está falando aqui dentro da acústica, porque nas questões, normalmente eles são tratados para onda sonora, o efeito Doppler. E, no caso, eu vou comentar, né, o porquê que, basicamente, o efeito Doppler nas questões aparece só meio que para o som. Beleza? Olha só, o que seria o efeito Doppler? Seria o fenômeno pelo qual um observador percebe uma altura, né, que seria a frequência diferente da emitida por uma fonte, devido ao aumento relativo entre eles. Beleza? O efeito Doppler é uma alteração meio que na frequência, né? Na frequência que é percebida pelo observador. Você tem uma fonte, certo? Que emite uma onda, beleza? E você tem alguém que vai perceber essa onda, certo? Se tiver um movimento relativo entre o movimento relativo entre a fonte e o observador, beleza? Se tiver um movimento relativo entre a fonte e o observador, você tem uma alteração na frequência percebida pelo observador, beleza? Gente, quem está arriscando? Parece que está arriscando a gente. Não sou eu que estou arriscando, não. Bom, continuando.
se tiver um movimento relativo entre a fonte e o observador, você tem uma alteração na frequência percebida, beleza? A fonte emite uma onda, né, e o observador vai perceber uma frequência diferente da que foi emitida pela fonte, beleza? Isso seria o efeito Doppler. E aí, a gente tem duas possibilidades. Quando a gente fala do movimento relativo, a gente tem que a fonte e o observador podem estar se aproximando ou a fonte e o observador podem estar se afastando, beleza? Caso você tenha uma aproximação entre a fonte e o observador, você tem um aumento na frequência, né? Que seria, falando do som, um som mais agudo. Se você tiver um afastamento entre a fonte e o observador, né, você tem uma diminuição na frequência que corresponde a um som mais grave, beleza? Falando isso para o som. O exemplo clássico de efeito Doppler, né, é aquele caso da ambulância, né? Quando você tem uma ambulância tocando a sirene e ela se move, então seria uma fonte que estaria se movimentando em relação aos observadores, e aí você tem uma frequência sendo alterada, né? A frequência percebida pelo observador que estaria escutando. O som da sirene estaria sendo alterado se a ambulância se aproxima ou se afasta. Beleza? Tem uma representação aqui, né, que seria a fonte se movimentando. Você tem dois observadores, tem um observador A, tem um observador B. No caso, a fonte se aproxima de A, então o A percebe um som como se fosse mais agudo, né, e a fonte estaria se afastando do observador B, né, e aí ele estaria percebendo um som mais grave. Beleza? No caso, essa frequência aparente que é percebida pelos observadores, no caso, pelo observador, seria dado por uma equação. Então, você tem uma equação para calcular a frequência aparente ou a frequência do observador, que o observador percebe. Né? Seria a razão, né? A frequência aparente sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, que seria igual à frequência da fonte sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Certo? E, no caso, essa equação usa uma referência. A referência é sempre apontando no sentido do observador para a fonte como sendo a referência positiva. Então, se o observador estiver indo aqui em sentido à fonte, a gente vai usar aqui na equação o sinalzinho de mais. Se o observador estiver indo, né, se afastando da fonte, usaria o sinalzinho de menos. E, no caso, a fonte, se estiver indo em sentido ao observador, né, a gente usaria menos, que estaria indo contrário à referência, e se a fonte está se afastando do observador, a gente usaria mais. Então, esse sinal que a gente usa aqui nessa equação depende de uma referência, onde a referência é sempre apontando do observador para a fonte, certo? Do observador para a fonte. Beleza? Como eu falei, o efeito Doppler ocorre para qualquer onda, certo? Não é só para onda sonora. Só que a gente tem mais aplicações, no caso, as questões aparecem basicamente para onda sonora, porque, por exemplo, se a gente pensar para efeito Doppler para luz, né, que seria uma onda também, né, efeito Doppler para luz, a gente teria que ter um movimento relativo entre a fonte e o observador. Porém, a velocidade da luz é muito alta. E aí, se a gente fosse aplicar como se fosse uma equação semelhante a essa, né, a velocidade do observador, a velocidade da fonte, em comparação à velocidade da luz, seria basicamente algo desprezível. Beleza? Então, o efeito Doppler para a luz existe, só que é algo que no cotidiano a gente não consegue observar. Por exemplo, você não tem uma pessoa que está com uma camisa de uma determinada cor, por exemplo, uma camisa verde, e aí você vê uma pessoa correndo, e aí, devido a ela estar correndo, a camisa dela muda de cor, né? Ela fica vermelha. Não tem como isso acontecer. Né? Você teria que ter um movimento como se fosse com uma velocidade muito alta para ser algo perceptível. A gente tem situações em que passa a ser perceptível o efeito Doppler com a luz. Seria, por exemplo, quando você tem movimentação de estrelas ou de galáxias, que no caso, em relação à Terra, tem uma movimentação com uma velocidade considerável. E aí, se a estrela se aproxima, né, você tem uma tendência a ter um aumento da frequência, e quando você aumenta a frequência, você desvia a cor, né? A cor está relacionada à frequência agora, no caso, desvia a cor para um tom mais puxando para o violeta.
E se a estrela ou a galáxia se afasta, você tem um efeito Doppler e devido ao afastamento diminui a frequência do observador percebida, né? Então, você tem a cor da estrela ou da galáxia puxando para um tom mais avermelhado. Então, o efeito Doppler ele existe para ondas eletromagnéticas, no caso a luz, porém, no cotidiano, a gente não tem essas observações. Então, as questões normalmente são para som, beleza? Efeito Doppler, normalmente, as questões, quase todas, são relativas às ondas sonoras. Eu vou mostrar aqui um aplicativozinho, vou compartilhar. Professor, Oi. rapidinho. Você pode só repetir quando que vai ser positivo no efeito na fórmula? Eu vou fazer um exercício, porque só colocando aqui não fica tão claro. Eu vou fazer um exercício da lista que eu passei para vocês entenderem esses sinais. Eu vou mostrar. Ah, tá bom, obrigado. Beleza? É porque eu vou mostrar já, porque fica mais claro aplicando mesmo, né? Já vou mostrar. Olha só. Deixa eu só parar aqui de compartilhar e vou compartilhar uma outra tela aqui. Professor, Oi. isso tem relação com o fenômeno das auroras? Não. As auroras seriam lá na parte de magnetismo, né? Seriam os ventos solares, que no caso são partículas que conseguem penetrar nos polos e gerar aquele efeito luminoso. Não teria relação com o efeito Doppler, não. Beleza? Beleza. Olha só, gente, tem um aplicativozinho aqui para mostrar o efeito Doppler, onde tem duas bolinhas aqui, vocês estão visualizando, né? Tem duas bolinhas, uma é a fonte, a outra seria o observador, beleza? Essas linhas aqui em cima mostram como se fossem as ondas, ou a onda emitida ou a onda percebida, detectada, beleza? Eu vou começar aqui, vocês vão entender o raciocínio. E aí, você tem aqui uma onda emitida pela fonte, certo? Né? A onda está se propagando, né? Aqui está a representação da onda emitida pela fonte. Aqui ainda não aparece nada, porque a onda ainda não chegou no observador. Vai chegar agora, chegou agora. Aí começou aqui, ó. Beleza? Então, você tem a onda emitida pela fonte e tem a onda percebida aqui, ó, pelo observador. Beleza? O que eu posso fazer? Eu posso movimentar a fonte ou movimentar o observador. Por exemplo, se eu movimentar a fonte em sentido ao observador, o que acontece? É o que aparece naquele desenho, né? Eu estou movimentando a fonte vai se movendo. Na frente ali da fonte, as frentes de ondas vão ficando mais próximas, atrás vão ficando mais afastadas, o que vai acabar produzindo para o observador como se fosse uma onda com uma frequência maior, né? Quando você tem uma aproximação, né? Que está aqui, ó, que apareceu aqui, ó, uma frequência maior, beleza? Se a fonte se afastasse do observador, né, seria a mesma coisa, só que daí ao contrário, a percepção do observador seria uma onda com uma frequência menor, porque estariam passando menos frentes de ondas por tempo pelo observador. Então, o observador estaria percebendo uma onda menos frequente, né, que é o que aparece aqui. Tá vendo, gente? Mudança da frequência, uma frequência menor do que a frequência emitida. A frequência emitida continua a mesma, a frequência percebida é que se altera, né? No caso, isso aconteceu devido ao movimento da fonte. Eu posso movimentar agora o observador, por exemplo. Então, as ondas emitidas pela fonte continuam do mesmo jeito, e aí agora eu vou movimentar o observador. Beleza? Quando eu vou indo, né, com o observador indo em sentido à fonte, as frentes de onda vão passar como se fosse passando mais frentes de onda por tempo pelo observador, o que entende-se como sendo uma frequência maior. Beleza? Então, o observador percebe como se fosse uma frequência maior na aproximação, que está aqui, ó, a frequência maior. E se o observador se afasta, é como se ele estivesse fugindo meio que da onda, a percepção da frequência com que a onda passa pelo observador seria uma frequência menor, né? Ele observa algo menos frequente passando pelo observador. Beleza? Então, aqui, ó, percepção, né, de uma onda com frequência menor. Certo?
O efeito Doppler é assim, gente. Você vai ter um movimento entre a fonte e o observador. Pode ser aproximação, aumenta a frequência. Se for afastamento, diminui a frequência. Beleza? Quando aumenta, é um som mais agudo, se for o som. Quando afasta, seria um som mais grave. Beleza? Aproximou, aumenta a frequência, mais agudo. Afastou, diminui a frequência, mais grave. Eu vou fazer uma questão para mostrar a aplicação meio que da fórmula. Beleza? Aí eu vou compartilhar de novo aqui. Aí eu vou abrir um outro arquivozinho aqui. Olha só. Na lista que eu caminhei para vocês, tem a questão 21. Uma questão meio complicadinha, eu vou resolver ela aqui com vocês. Ela fala assim, em queixa à polícia, um músico depõe ter sido quase atropelado por um carro, tendo distinguido o som em Mi da buzina na aproximação do carro e em Ré no afastamento. Então, com base no fato a ser 10:9, a relação entre as frequências Mi e Ré, a perícia técnica conclui que a velocidade do carro em km por hora deve ter sido aproximadamente D. Então, olha só, gente, você tem uma pista aqui numa estrada, tem uma pessoa, né, que seria, no caso, o observador, e aí a gente tem um carro que, no caso, vai tocar a buzina, né, o carro se movimenta com uma velocidade, beleza? E, no caso, ele vai se aproximar do observador, certo? E aí você tem uma frequência emitida pelo carro, né? O carro está tocando a buzina emitindo uma frequência, e aí você vai ter uma frequência percebida pelo observador, né? O carro emite uma frequência, que é a fonte, né? O observador vai perceber uma frequência diferente. Por quê? Porque tem movimento relativo entre o carro e a pessoa, né? No caso, aqui é uma aproximação. Se eu aplicar aqui, ó, a equação na relação, a gente precisa de uma referência para aplicar a equação. Qual que é a referência? O que eu falei. É sempre apontando do observador para a fonte. Aqui eu desenhei o observador do lado direito e a fonte do lado esquerdo. Então, a seta aqui, ó, da representação da referência positiva é que para a esquerda é positivo. Beleza? Apontando do observador para a fonte. Para a esquerda é positivo. E aí, ó, na equação, né, a frequência do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, igual a frequência da fonte sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Como o observador está parado, né, a velocidade dele é igual a zero, esse termozinho vai cortar. E aí, a frequência do observador seria a frequência que ele percebe, né, que ele falou na aproximação, seria a nota Mi. Então, a frequência Mi, que é a frequência percebida pelo observador, sobre a velocidade do som, é a frequência emitida pela fonte da buzina, velocidade do som, e aqui eu coloquei menos. Por que eu coloquei menos aqui? Menos a velocidade da fonte. Porque a fonte está se movendo para a direita, se aproximando do observador. Então, é contrário à referência positiva. Então, no caso, a gente vai colocar o sinalzinho de menos, porque a fonte está contrária à referência. Então, menos a velocidade da fonte. Né? Passando aqui a velocidade do som para o outro lado, fica desse jeito. Né? Deixa a equaçãozinha aqui desse jeito. Beleza? Deixa dessa forma, depois a gente substitui o raciocínio. Depois que a pessoa, né, depois que o carro passa, né, pela pessoa, pode ser que meio que passou, o carro passou pela pessoa, né, tipo, atropelou a pessoa aqui, ó, e aí a pessoa vai escutar uma frequência diferente, seria da nota correspondente à nota Ré. Beleza? A gente escutava a nota Mi, depois passou a escutar a nota Ré. Beleza? E aí, ó, a referência é o quê, gente? Do observador, que agora está do lado esquerdo, e a fonte que estaria para o lado direito. Então, a referência é do observador para a fonte. Beleza? Sempre do observador para a fonte. Então, agora, a referência positiva, depois que o carro passa, a referência positiva agora é para a direita. Né? Para a direita é positivo agora. E aí, se a gente fizer a equação do mesmo jeito, o observador parado aqui ó, no chão, caído, ó, velocidade zero,
certo? E aí, substituindo, né, o observador escuta a nota Ré sobre a velocidade do som, a frequência emitida pela buzina é a mesma, não muda, né? A buzina não muda, é a mesma buzina, né? Só que aqui eu coloquei mais. Por que que eu coloquei mais? Porque a velocidade do carro, né, está no mesmo sentido da referência, que é do observador para a fonte, sempre do observador para a fonte. Então, eu colocaria mais aqui. E aí, colocando mais, ficaria desse jeito, né? Passa a velocidade do som para o outro lado multiplicando. Beleza? E aí, se a gente fizer a razão da frequência Mi sobre a frequência Ré, né, ficaria a razão dessas duas equações aqui que a gente chegou, né? Fazendo essa razão, eu posso simplificar aqui, ó, as frequências da buzina, que seriam a mesma. A velocidade do som aqui, ó, também é o mesmo, né? Então, posso cortar também. E aí ficaria como se fosse a divisão de frações, né? Daí, divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse velocidade do som mais velocidade da fonte acabaria ficando em cima, né? Porque inverte. E aí, ficaria a frequência Mi sobre a frequência Ré igual a velocidade do som mais a velocidade da fonte sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte. E aí, 10 sobre 9, que é a razão que ele deu no texto, que é a razão entre a frequência Mi e a frequência Ré, né? Velocidade do som, ele não deu no texto, mas a gente usaria aqui como se fosse 340 metros por segundo, que normalmente é um valor que é mais trabalhado, né? Então, seria 340. Mais a velocidade da fonte, que é a velocidade do carro, que eu não sei, né? Sobre 340 menos a velocidade da fonte, né? E aí, passa para um lado, né? Multiplica cruzado, né? Vai ficar desse jeito, né? 10 vezes 350 menos VF, igual a 9 vezes 340 mais VF. Né? E aí vai ficar 3.400 menos 10 VF, igual a 3.060 mais 9 VF. Aí joga para um lado, joga para o outro. Né? O 3.060 joga para o lado menos. Esse menos 10 VF joga para o outro lado. Vai ficar mais 10 VF. E aí vai ficar 340 igual a 19 VF. E, né, o VF seria 340 sobre 19. Né? Fazendo essa divisão, dá em torno de 17,9. Só que isso seria em metros por segundo, porque eu joguei aqui a velocidade 340, seria em metros por segundo. E aí, convertendo para quilômetros por hora, que ele quer a resposta, né, ficaria em torno de 64,4 km por hora. Então, o gabarito, no caso, é a letra A. Beleza, gente? Na equação aqui, ó, do efeito Doppler, sempre usar a referência apontando no sentido do observador para a fonte. E aí, no caso, você faz um desenho, faz uma representação, se na questão ele não deu um desenho, faz o desenho e aí coloca, que nem eu fiz aqui, a seta do observador para a fonte, como sendo a referência positiva, e você avalia o movimento, se a fonte está no movimento no sentido da referência, ao contrário da referência, ou se a fonte está no sentido, né, se movendo no sentido da referência, ao contrário da referência, e aí você vai saber qual sinal utilizar na equação. Tudo bem, galera? Beleza? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Se alguém teve alguma dúvida com relação à aula, do que eu falei? Não. Era só aquilo mesmo que você acabou de explicar do positivo. Só tomar cuidado com o sinal. Na maioria das vezes, as questões de efeito Doppler são teóricas. E aí você só precisa lembrar que aproximou a frequência aumenta, afastou a frequência diminui. Normalmente isso é o principal que é cobrado. Aproximação, aumento da frequência, afastamento, diminuição da frequência. Beleza? Tudo bem, galera? Tudo certo. Beleza. Então, depois vocês deem uma olhada na lista que eu passei para vocês.